Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos os irmãos? Vamos para mais um áudio do dia. Vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 30, a partir do versículo de número 18, que diz assim: Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos, vocês o verão. Quer vocês se voltem para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Amém? Nos versículos anteriores, do 1 até o 17, nós vemos Deus mostrando ali a falta de confiança do povo, o povo indo buscar ajuda no Egito, buscar ajuda de um povo que não o temia, e Deus mostra ali toda a sua tristeza, toda a sua decepção para com o povo, depois de tudo que Deus fez para com eles, e lança sobre eles o mal, né? Lança sobre eles pragas e muitas outras coisas que eles vieram a sofrer muito. Porém, Deus ele mostra sempre, como diz a tua palavra, que a sua misericórdia ela é infinita, que a bondade divina de Deus ela é longa, ela se estende, ela não finda por conta dos nossos maus pensamentos, nem das nossas más atitudes, por causa da nossa ingratidão. E Deus, ele, como diz a palavra, ele está esperando, ansioso, né? O momento de ser bondoso para conosco, meus irmãos. Ele espera esse momento, onde ele vai mostrar a compaixão dele, né? E o versículo 18 ele diz: felizes, como são felizes todos que esperam no Senhor. Felizes porque desfrutarão, né, das bênçãos de quem confia em Deus. Então é preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus, porque esse tempo de luto, esse tempo de pranto, de choro, ele vai passar. E se você nesse tempo buscar ao Senhor para se fortalecer no que realmente é importante, que é a comunhão com o Espírito Santo, a intimidade com a palavra, com Deus, certamente, quando esse choro cessar, ele nunca mais voltará. E Deus sempre vai responder ao seu clamor, pois você agora se tornou íntimo do Senhor. Você sabe o que é da vontade do Senhor pedir. Então é importante
é que nós possamos entender que não importa a situação em que estamos passando agora, a bondade de Deus estará sempre nos rodeando. E Deus esperando um momento para ser bondoso novamente conosco. É isso que a palavra ela vem trazer. Porque muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, achamos que Deus já desistiu, que Deus não tem mais nada o que fazer, porque tudo está mostrando que nós não vamos ver mais a situação se reverter. Porque chegou a um ponto que aos nossos olhos é impossível Deus fazer alguma coisa. Quantos dos irmãos já não se pegaram pensando assim, mas como Deus vai fazer isso? Eu sei que Ele pode, porque Ele é soberano, mas como vai ser isso? Na verdade, não se deve prender a esse pensamento, pois isso só vai lhe trazer mais inquietação e ansiedade. Porque por mais que você tente compreender as coisas de Deus, por mais que você tente entender e procurar saber como vai ser, nunca vai ser da forma que você imaginar. Como eu já disse, Deus ele age de formas multiformes. Sendo assim, a fonte da sua ação, da forma como Ele age, é inesgotável. Deus ele pode criar do nada uma forma para agir como nunca agiu na humanidade desde que Ele criou o homem ali no Éden. Deus ele tem esse poder. A nossa mente é limitada, tem poucos recursos, poucas saídas, poucas soluções. Porém, a mente de Deus é de infinita criatividade. No versículo 20, quando ele fala ali, bem que vos dará o Senhor pão de angústia e água de aflições, e não terão que se esconderem mais os vossos mestres em rincão, mas sim os teus olhos verão os vossos mestres. Fala de pessoas, né, que tem medo de pregar o verdadeiro evangelho por sofrerem represálias, né? Sofrerem afronta de pessoas que não entendem a palavra. Quantas vezes você já não foi criticado por estar lutando por sua família? E o que você faz? Você se esconde, você se cala, para que palavras ruins não venham invadir a sua mente e lhe desanimar, lhe fazer entristecer. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Então, Deus, Ele manda as adversidades, as aflições, né, para que o amor dele possa se manifestar na nossa vida. É engraçado e ao mesmo tempo chega a ser estranho a forma como muitas vezes Deus ele quer mostrar o seu amor. Nós aprendemos através do amor romântico que mostrar amor é só fazer o bem. Mostrar amor é só dar aquilo que a pessoa quer. Porém, a forma como Deus manifesta o amor é essa forma que hoje nós temos vivido. Uma vida muitas vezes de aflição, dias de aflição. As adversidades, elas nos bombardeiam tanto que parece que faz um efeito contrário. Parece até que Deus não nos ama. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus, ele manifesta o seu amor através das aflições, das adversidades, como fala o versículo 20. Então, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E é em meio a essas aflições que nós precisamos continuar clamando ao Senhor em oração, não desistir,
Pedir a Deus, me salva, me ajuda, me dá forças, me dá coragem, para que eu possa reconstruir a minha vida espiritual, o meu templo espiritual. Então, fique firme, não desista não, porque Deus ele sempre vai estar ao teu lado, como ele disse ali através do profeta Ageu para o povo, quando ele disse: olha, diga ao povo que quando eles começarem a reconstruir o templo, eu estarei com eles. Então, se você já está priorizando o Senhor na sua vida, está procurando buscar ao Senhor, já deixou seu casamento nas mãos de Deus e está buscando ao Senhor, saiba que Deus ele vai vir ao teu favor. Ele vai estar sempre com você, sempre ao teu lado. Ele não vai lhe abandonar. Versículo 19 diz o seguinte: ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Então o segredo é o clamor. O clamor é o segredo quando estamos passando pelas dificuldades, pelas aflições. Nós precisamos clamar. Precisamos não desfalecer em oração. Todos os dias ao acordar, coloque o joelho, ore a Deus. Ainda mais se você estiver passando por tentações, tentações sexuais, então, que são terríveis, pois esse tempo que estamos distantes, do marido, da esposa, que era onde nós suprimos as nossas necessidades, esse é o terreno que Satanás mais investe, na maioria dos irmãos. Então clame ao Senhor, peça ao Senhor força para que você não caia em tentação. Fora outras tentações que temos de fazer as coisas do nosso jeito, de ir lá e falar umas verdades e por aí vai. Não. Continue clamando. Continue clamando, porque o Senhor ele espera por esse momento. E no meio das adversidades, você, ao invés de fazer as coisas do teu jeito, como o povo estava fazendo, estava indo buscar ajuda no Egito, sendo que ele tinha o Deus Todo-Poderoso que mais os poderiam ajudar. Ou seja, eles estavam fazendo do jeito deles. Queriam da forma mais rápida, mais fácil, sem precisar muito esforço. Então Deus ele espera esse momento em que você vai clamar por socorro. E como o versículo diz: e assim que ele ouvir, ele lhe responderá. Então não cesse. Vida de oração é muito importante, meus irmãos, nesse tempo. Esse tempo de vale, esse tempo de deserto. E o 21, ele fala o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Que caminho é esse? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho. E que voz é essa que virá atrás de você? A do Espírito Santo. Quando você for tentado a seguir outro caminho, o caminho da carne, o caminho mais fácil, o caminho do ódio, o caminho da mágoa, uma voz atrás de você vai dizer: olha, siga este caminho. Ou seja, perdoe. Não guarde rancor no teu coração. Sendo assim, como diz o versículo 18, Deus ele está doido para ser bondoso com você e mostrar compaixão com você. Por quê?
porque Ele é Deus de justiça. E como são felizes os que esperam nele. Então espere nele. É difícil, mas você vai conseguir. Peça a ajuda do Espírito Santo, que você vai conseguir. Amém, meus irmãos? Então, esse foi mais um áudio do dia do canal Tô Lutando por Você. Eu sou o Leandro Barros e estarei sempre aqui trazendo uma meditação das minhas devocionais. Toda vez que eu ler a Bíblia e Deus falar ao meu coração, eu compartilharei com vocês como eu fiz nesta manhã. Então, se fortaleça, vá atrás da palavra, entender a palavra, adquira um dos meus ensinos de interpretação bíblica ou da dinâmica do casamento, para que você tenha maior conhecimento da palavra. Isso com certeza vai lhe ajudar a tirar o foco do seu marido, da sua esposa, vai lhe ajudar a descansar e esperar com mais paciência, porque o conhecimento da palavra nos fortalece demais, meus irmãos. Amém? Fiquem na paz. Que Deus abençoe.